Bom, e aqui entra essa mudança, né, no estado de humor que se dá pelo processo oponente, né, onde eu tenho um referencial com relação a um estado de humor, certo? Que é esse referencial estável, onde você tem um estado de humor positivo e negativo em proporções semelhantes, que atuam alcançando esse referencial de forma semelhante. No entanto, eu tenho também o estado alostático, que vai estabelecer um equilíbrio prévio, um equilíbrio antecedente a esses aspectos, tá? Só que com o uso, né, da substância, assim como situações no decorrer da sua vida, começa-se a modificar esse referencial. Nota-se agora, né, que o estado de prazer ele vai reduzindo, né, com relação a esse estado de humor, mas em função de uma queda abrupta, né, desse estado de insatisfação, de desprazer. Então, o que vai acontecendo com relação à substância, ela vai jogando para baixo esse seu estado de desprazer, necessitando de um aumento compensatório para você alcançar um estado de prazer ou um estado de respostas emocionais positivas ou satisfação, né, proporcional, às vezes até desproporcional. Então, joga-se muito para baixo, enquanto eu preciso aumentar bastante para conseguir alcançar um nível minimamente satisfatório ou entendido como satisfatório no meu organismo, tá? E esse processo, né, oponente contra-adaptativo, ele tem um processo de desequilíbrio, tá? Então, veja, uma esterese residual mostra-se, né, com a mudança, um estado alostático que vai cada vez mais sendo jogado para baixo, certo? E, embora as mudanças sejam exageradas e condensadas ao longo do tempo na presente conceituação, a hipótese aqui é que mesmo durante a pós-desintoxicação, um período de abstinência prolongada, o sistema de recompensa ainda está sofrendo mudanças alostáticas. Então, ainda assim você continue, né? Continua a exercer esses referenciais, essas mudanças para esse período, para essa condição mais baixa do que seria o convencional, o basal, antes do indivíduo estar na condição relacionada ao uso de substância, tá? E aí que entram os grandes problemas, porque na hora que o indivíduo está nesse estado, automaticamente essa abstinência prolongada, ela leva, né, uma queda ainda maior até que ela depois volte a se estabilizar. Só que o ponto em questão, quando esse indivíduo, né, tem um processo de restabelecimento ou de recaída, aí o negócio fica muito louco, porque ele tem uma sensibilidade um pouco aumentada, joga então aquele estado que estava lá embaixo, lá para cima, né? E aí começa de novo essa discrepância, esse desencontro com relação a esse estado de estabilidade do humor. Então, por isso que é fundamental que a gente observe que dentro dos desafios que envolvem a intervenção, se dá pelos processos de recaída, em função dessa desestabilização decorrente do estado de humor desse indivíduo, decorrente das alterações provenientes das substâncias. E nota-se que ele vai ter que conviver com esse novo referencial pelo resto da vida, até que ele consiga tolerar e, né, se adequar a essa nova condição referencial dos estados alostáticos, certo? Porque se ele tiver uma recaída, ou se depois de 1 ano, 2 anos, ele vier a ingerir a substância novamente, o que acontece? Eu tenho essa quebra desse estado alostático, levando então a um ponto lá no alto, porque ainda você tem as mudanças presentes que ocorreram devido ao uso da substância, enquanto eu começo a ter essa pressão do estado alostático ainda maior, né, com relação à abstinência depois do uso. Eu tenho essa fissura, essa resposta mais proeminente quanto a esse uso, né, proveniente do relapso, e aí eu tenho uma puxada ainda maior, né, desse sujeito para um estado alostático de disforia, de queda de humor ainda mais proeminente. Então, é aí que entra os desafios com relação às nossas intervenções no processo de prevenção de recaída e de recuperação após recaída. E como a gente observa os efeitos relacionados à abstinência, tanto de álcool como cocaína, ou qualquer outra substância, nota-se que esses níveis de CRF, que é o fator liberador de corticotropina, tende a aumentar substancialmente após,
né, o uso da substância horas depois. E isso reflete justamente nesses efeitos fisiológicos importantes relacionados à abstinência de determinadas substâncias, que são refletidas no aumento desse fator liberador, o que sugere uma mudança com relação ao estado alostático do organismo, e, portanto, isso refletindo na própria sintomatologia, na própria manifestação do desconforto. E parte desse efeito se dá pela própria alteração relacionada à atividade da amígdala, que mimetiza não só dentro do aspecto fisiológico, mas também neurobiológico, comportamental, respostas relacionadas ao estresse, caracterizando assim um efeito importante quanto a esses sintomas de abstinência, efeito importante quanto às condições de desconforto do organismo, e isso se dá pela própria alteração decorrente do uso de substâncias. Claro que cada uma vai atuar de uma determinada maneira, porém, parte do processo, né, neurobiológico e dos mecanismos atrelados se dá pela própria alteração da amígdala. E, portanto, isso corresponde a uma alteração importante, né, na atividade do controle relacionado ao hormônio corticotropina. O fator liberador de corticotropina que, então, vai mediar os efeitos sobre a atividade do eixo HPA. Então, é uma manifestação biológica, fisiológica, hormonal fundamental que leva o indivíduo a ficar de forma dependente dessa substância para regular esse estado correspondente ao quê? Aos níveis de CRF mais alto. Então veja que horas depois ao uso, né, 2 a 4 horas, indo para 6 horas, percebe-se já um aumento substancial, onde os sintomas de abstinência vão ficando mais proeminentes em função dessa atividade do hormônio liberador de corticotropina. Além disso, né, os sinais no ambiente, as sinalizações no ambiente ou até algum estímulo estressor pode potencializar esse aspecto de forma contundente, o que pode ampliar ainda mais essa resposta, ainda mais esse efeito nos níveis de liberação desses hormônios. Isso, então, produzindo um efeito na própria atividade da amígdala de hiperativação e, portanto, incômodo, desconforto, um processo de condicionamento associativo bastante expressivo, o que leva, então, esse indivíduo a buscar substância para contrarregular, para estabilizar esse quadro que foi ocasionado pela própria substância, como anteriormente dito. Ansiedade, estresse e a manifestação de emoções que compreendem algum efeito aversivo e até sinalizam uma determinada ameaça, elas são comuns, tá? Em relação a humanos e em relação a animais. Então, dentro do contexto agora do ser humano, né, da espécie humana, essa complexidade se torna ainda maior porque ela vai refletir em vários aspectos abrangentes que envolvem essa complexidade. Então, essa ansiedade, esse estresse, essa manifestação de uma determinada sinalização de ameaça no ambiente vai refletir em elementos que envolvem fatores familiares, pessoais, financeiros, sociais, diferentemente de estudos em animais, onde você tem essa manifestação comportamental e afetiva somente dentro de um contexto bem controlado e bem limitado. No ser humano isso torna-se ainda muito mais complexo, o que reflete em níveis de tratamento, em desafios terapêuticos ainda maiores, já que há muitas variáveis com as quais a gente ainda não consegue muito bem definir ou controlar ou até mesmo intervir. Por isso que esse elemento ele pode vir a se manifestar de maneira diferente em cada sujeito, embora isso obviamente tenha um efeito semelhante quanto ao quadro afetivo e ao quadro fisiológico, que é o quadro de estresse e o quadro relacionado à ansiedade ou algum outro evento que suscita alguma determinada ameaça, algum determinado tipo de desafio, né? Desafio esse que é visto como um desafio psicológico e homeostático, tá? Que é baseado nessas alterações decorrentes das próprias substâncias que caracterizam justamente esse efeito mais ameaçador, esse efeito que dispõe de algum risco ou de algum tipo de, né, intercorrência no próprio equilíbrio homeostático e no equilíbrio, né, psicológico desse sujeito, perfeito? Que é baseado justamente nesse evento alostático, nessa alteração diante de uma carga de estresse que foi produzida perante a própria substância, tá? E diante do papel do CRF nas ações tanto de álcool, opiáceos, nicotina, né, cocaína, THC,
nota-se que a base neuroquímica em função dessa atividade hormonal, né, então essa experiência estressora produzida por essas alterações hormonais e neurobiológicas, isso então perpetua e persiste durante, né, todo o uso da substância, até mesmo por um longo período do uso da substância, o que caracteriza a necessidade de obter essa substância novamente para estabilizar o quadro que foi alterado pela própria substância, mas a ausência dela caracteriza uma determinada necessidade para se estabilizar, para se, né, condizer para um equilíbrio que anteriormente era, né, observado antes do uso da mesma substância. Isso se reflete em sintomas não só psicológicos, mas sintomas físicos também, que, portanto, leva um aumento da necessidade para tentar corrigir um problema, corrigir um determinado tipo de alteração que leva a uma condição clínica importante, né? Como se realmente o indivíduo estivesse doente e apresentasse sintomas que só são corrigidos por um determinado remédio, que no caso seria a própria substância de abuso. E não somente, né, a condição do CRF como um fator de liberação que controla essa resposta clássica, convencional do estresse, mas tem um papel neurotrópico importante, na qual também modula essas respostas comportamentais relacionadas a essa condição estressora. Então, o indivíduo não somente dispõe de mecanismos neurobiológicos e fisiológicos diante de uma resposta clássica a uma situação de estresse, mas como também isso reflete na própria emissão de comportamentos, na própria emissão de um repertório comportamental para lidar com essas condições estressoras, essas condições desequilibradas, que, no geral, se reflete no próprio consumo da substância, tá? Então, além da resposta clássica observada em relação ao efeito estresse, aos mecanismos fisiológicos do estresse, a gente tem também os efeitos comportamentais. E alguns estudos utilizando antagonistas, né, de CRF notaram uma supressão, uma redução da probabilidade de emissão dessas respostas relacionadas ao próprio CRF, que se dá pela própria mudança na condição referente ao uso de substâncias. E um dos elementos, né, que caracterizam esse aspecto neurobiológico parte de uma região chamada amígdala, na qual essa amígdala contém núcleos importantes, núcleo central da amígdala, né? Núcleo do leito da estria terminal, núcleo basolateral. Então você tem regiões importantes que caracterizam essa estrutura chamada amígdala, né? A amígdala que vem de amêndoa, que representa justamente, né, essa semelhança estrutural com essa oleaginosa. No entanto, né, alguns aspectos fundamentais que envolvem a própria amígdala são essas sub-regiões que caracterizam respostas condicionantes aos estímulos do ambiente e as suas relações com o que a gente chama de respondente. Isso, inclusive, reflete no próprio entendimento da análise de comportamento como comportamento respondente, que é justamente esse condicionamento entre os estímulos e as respostas involuntárias que acontecem em razão desse antecedente. Para além disso, eu tenho também mecanismos que provêm dessa estrutura, só que agora do núcleo do leito da estria terminal, que justamente vão viabilizar respostas hormonais e comportamentais. Então, a amígdala ela vai produzir alterações hormonais importantes e, com base nisso, alterações comportamentais que vão ser condizentes com a situação em questão, com o contexto em questão. E, no caso da amígdala, do núcleo do leito da estria terminal, ele corresponde a essa atividade do eixo, né, HPA, e principalmente mobilizando esse hormônio CRF, certo? Que é o fator de liberação de corticotropina. Com base nisso, você tem então mecanismos motivacionais baseados nessa atividade hormonal que, em eventuais situações, estão relacionadas ao estresse. E a abstinência dessa substância também reflete em uma experiência estressora, em uma resposta estressora. Com base nisso, a gente tem essa manifestação importante neurobiológica, hormonal e periférica e também comportamental. E parte da abstinência de certas substâncias, como opiáceos, cocaína, propriamente o álcool, reflete nessa alteração da atividade do núcleo do leito da estria terminal. Isso vai implicar, então, num processo de alça, né? Um processo que envolve a interação
entre a amígdala e o locus coeruleus, isso refletia então numa retroalimentação entre norepinefrina e CRF, onde essas respostas vão se acentuando, se retroalimentando, se intensificando. E a noradrenalina, como a gente sabe, tem um efeito importante quanto a elementos que envolvem atenção, euforia, direcionamento. Então, tudo isso presume uma intensificação da resposta do CRF, bem como uma resposta, né, comportamental do indivíduo em função desse estado de abstinência, tá? E com isso, essas respostas estressoras se manifestam de maneira bem proeminente. Até o locus coeruleus também sofre alterações importantes quanto a esse contexto, justamente pelo fato de algumas substâncias também terem efeitos noradrenérgicos, como é o caso da própria cocaína ou anfetaminas em geral. Logo, nesse sistema, né, de alce hipotético, essa atividade noradrenérgica no tronco cefálico, que retroalimenta o CRF no prosencéfalo, né, na própria amígdala, isso tudo reflete numa retroalimentação, no feedback, fechando esse ciclo, colaborando para com que haja mais respostas contundentes relacionadas à aquisição da substância, o incentivo e a fissura pela substância, principalmente em quadros de abstinência, tá? O que potencializa as respostas estressoras e a experiência ansiogênica, a experiência desconfortável e desagradável que esse indivíduo experimenta enquanto ele está numa circunstância de abstinência, que ela é posteriormente reforçada, que ela é posteriormente consolidada com o uso novamente da substância. E assim, portanto, reiniciando o ciclo. E aí, entrando num quadro psicopatológico fundamental que caracteriza, né, o ensejo clínico da própria condição de dependência química. E além da própria mudança, né, do cenário homeostático, sendo refletida pela alteração do cenário alostático, né, pela alteração, pela sobrecarga da alostase, né, a gente tem essa mudança importante quanto a esse equilíbrio, há também um aspecto sensibilizador. Então, esse fator que envolve o eixo, né, CRF, né, da amígdala junto com o hipotálamo, hipófise e adrenal, isso tudo também vai refletir no mecanismo de sensibilização até mesmo do próprio sistema de recompensa e até mesmo da própria amígdala. Então, eu torno essa condição de exposição à substância sensibilizatória, o que caracteriza um efeito mais proeminente com relação à atividade da substância. Então, além da substância criar uma condição de desequilíbrio, né, na sua ausência, esse desequilíbrio ele aumenta a sensibilidade quando exposto novamente a essa substância, o que caracteriza um efeito reforçador altamente, né, potente, redobrado, exponencial, porque você não somente realiza o reforço, né, pelo efeito negativo, que é a remoção do aversivo, que é a remoção do desconforto, mas também pelo aumento do potencial sensibilizatório, que caracteriza o efeito gratificante. Só que, além disso, vai se aumentando também a resistência aos efeitos da substância, o que leva à condição de tolerância, o que leva à necessidade de consumir mais substância em doses maiores para alcançar o mesmo efeito, que compreende o quê? O atendimento preditivo que aquela substância deve vir a resultar ou a ocasionar, né, diante do seu uso, tá? E esses estressores, eles vão caracterizar uma sensibilização ao uso da substância, como também a própria atividade do eixo hipotálamo, né, hipófise e adrenal, que, portanto, aumenta, né, a sensibilização dos efeitos sobre, né, esse eixo a partir do uso da substância, aumentando, então, o quadro de resposta tanto desse eixo quando na ausência da substância, né, quanto na condição de uso da mesma, na qual sensibiliza, né, a atividade dela sobre o eixo e também sobre o próprio sistema de recompensa, certo? Então, essa sensibilidade inicial, ela produz um aumento motivacional para consumo, enquanto essa alteração no equilíbrio e também na própria alostasia, diante dessa atividade do eixo HPA, ela perdura para manifestar o uso na sua manutenção, na sua continuidade, que se caracteriza, né, pela própria tentativa ou pela própria busca de corrigir essa
discrepância que se tem alterada perante ao período de abstinência. Então, aqui a gente tem dois elementos fundamentais que caracterizam esses processos, né? A sensibilização e a própria utilização da substância para corrigir esse desequilíbrio posteriormente, né, observado, causado pela própria substância. Então, veja como aquele processo em alça atua, né? Temos aqui a região da amígdala, principalmente o núcleo do leito da estria terminal, correspondente, né, a essa estrutura importante que controla a atividade do CRF, então atuando no tronco encefálico, né, especialmente no locus ceruleus, tem uma interação importante entre CRF e a própria norepinefrina. Um outro ponto importante é que esse CRF vai estimular interneurônios GABAérgicos, no qual vão trabalhar inibindo outros neurônios que também são GABAérgicos. E para quem não lembra, o GABA tem um efeito inibitório. Logo, regiões como a área tegmental ventral e a própria região lateral do hipotálamo, que compreende atividade sobre o sistema nervoso autônomo, compreende atividade sobre a própria atividade hormonal, vão, né, dispor de mecanismos sensibilizatórios para a obtenção, né, de recursos, que no caso seria a própria substância, bem como alterações importantes periféricas, que compreende o quê? Compreende justamente essa percepção do estresse, essas alterações orgânicas que vão ocasionar essa percepção do estresse e que, portanto, essas alterações interoceptivas percebidas vão sugerir o uso da substância para conseguir reestabilizar esse desequilíbrio temporário, principalmente oriundo da própria, né, abstinência da substância, perfeito? E isso, obviamente, vai ter um papel importante de outros neurotransmissores, mas olhando aqui para a norepinefrina como um elemento de potencial, né, para aumentar essa percepção e a própria atividade, né, comportamental voltada e relacionada ao estresse, enquanto essas outras estruturas vão estar atuando de forma importante para direcionar os comportamentos em busca dessa substância. Além de outras estruturas também, então a ínsula, né, fazendo um processo, né, interoceptivo e captando as informações periféricas para então produzir, né, para então, né, elaborar uma informação resultante do objetivo ou da necessidade daquele organismo, interagindo com as informações exteroceptivas, o córtex pré-frontal, né, fazendo uma análise quanto à circunstância e, portanto, viabilizando comportamentos junto com o córtex motor e as regiões dos núcleos da base, como estriado dorsal, globo pálido e assim por diante, para realizar o processo de emissão do comportamento adequado para obtenção de recursos. Perfeito? A própria área tegmental ventral, quanto à sua atividade dopaminérgica, isso então potencializando a busca pelas substâncias de abuso. Então, tudo isso interagindo dentro desse outro elemento que criou uma condição de necessidade, baseado nessa percepção do aspecto estressor, nessa percepção, né, que corresponde a uma experiência aversiva, junto e associado a processos sensibilizantes relacionados ao uso de substâncias. E agora, então, a gente tem aspectos que envolvem a teoria da sensibilização e aspectos que caracterizam a neuroadaptação que se dá pelo processo oponente. Enquanto a sensibilização, né, estabelece uma motivação para buscar substâncias em função, né, da própria condição de experiência gratificante ou até mesmo da própria, né, experiência da própria busca com base no aspecto preditivo, né, que aí se caracteriza pela expectativa que se tem com relação ao uso da substância, certo? Então, baseado no estado emocional, no estado afetivo positivo, o estado emocional negativo é um resultante do uso crônico, o que caracteriza a necessidade da substância para restabelecer as condições basais, as condições normais, ou pelo menos as condições que são consideradas agora normais com esse novo referencial que foi obtido através da substância. Nesse caso, a gente tem a transição para o uso, né, demasiado de uma substância para a dependência dela. Então, a sensibilização produzindo a busca, né, e a obtenção em função do estado de afeto satisfatório e positivo, enquanto a dependência ela se caracteriza pela alteração do estado de afeto, né,
sendo proeminentemente negativo, que se dá pela abstinência, que se dá pela necessidade para corrigir essas alterações que foram oriundas do próprio uso da substância, tá? Então, isso reflete a potencialização com base na sensibilização inicial, onde o uso ele acaba sendo contínuo em prol dos efeitos gratificantes, enquanto o desenvolvimento do estado emocional negativo, caracterizado pela abstinência, vai mediando esses processos de manutenção do uso dessa substância, e é onde isso vai sendo potencializado cada vez mais com dose e necessidade cada vez maior. E assim a gente tem essa contribuição desses processos, né? Caracteriza pelo processo oponente entre uma sensibilização e obtenção de satisfação, bem como uma correção de um determinado tipo de sofrimento, uma experiência desagradável, que, portanto, né, participa do processo de manutenção e persistência do uso da substância. Usando esse mesmo gráfico, né, que o Berridge e o Robson traz com a dopamina, aqui a gente pode observar, né, essa mesma condição, que vai refletindo na redução do gostar, que aí se dá pela própria tolerância hedônica, né, na qual precisa-se cada vez mais essa substância para atingir esse mesmo grau de satisfação. Enquanto isso, né, o processo de desejar ou de querer, ele vai refletindo, né, no aumento do uso contínuo, bem como a própria compulsividade, podendo refletir na própria overdose, em razão da busca pela mesma satisfação ou pela mesma euforia que se tinha inicialmente, certo? E com base nisso você tem essas respostas aversivas em função do período na qual não está se usando a substância, o que amplia-se o aumento do desejo, agora não só para obter uma satisfação, mas para eliminar aquele caráter aversivo produzido pela própria substância. Então, inicialmente, eu vou buscando mais a substância para obter, né, esse mesmo estado hedônico, esse mesmo estado satisfatório, ou de euforia, né, ou gratificante, com base na redução do meu gostar. Esse grau agora ele vai se refletindo mais na própria, né, eliminação do desconforto. E, portanto, não é mais só em relação ao que eu espero obter de satisfação com a substância, mas a correção do próprio desconforto, do próprio desequilíbrio produzido pela própria substância, que é manifestado através desse período de abstinência, o que torna, obviamente, o consumo dessa substância uma necessidade para eliminar agora esse sofrimento, esse desequilíbrio, tá? Então a gente começa inicialmente com esse efeito potencial e sensibilizante, que, portanto, evolui para um efeito, né, de alívio, um efeito removedor do aspecto de sofrimento ou de aversão, né, ou de experiência aversiva e desconfortável produzida pela ausência dessa substância. Então aqui a gente pode observar os processos, né, que estão relacionados a algumas regiões, né, do cérebro, do encéfalo, na qual refletem nessa informação sensorial, né, que caracteriza justamente a própria substância. Isso, então, leva a atividade da amígdala basolateral a condicionar esses estímulos, né, associados a essas informações sensoriais, bem como o hipocampo estabelecer contextos, né, principalmente orientação espacial e informações explícitas, como as informações, como a memória, né, mnemônica, mas também autobiográfica dentro desse cenário, que vai caracterizar agora, né, a contextualização do uso dessa substância em determinados ambientes. Isso, então, com a amígdala, né, central e o próprio núcleo do leito da estria terminal, com o processo de uso, viabilizando, então, mudanças hipotalâmicas, né, no tronco encefálico, no próprio sistema, né, nervoso autônomo, e isso então viabilizando no uso crônico o quê? Um processo que caracteriza esse processo oponente, que é justamente essa experiência estressora, perfeito? Essa experiência caracterizada pelo afeto negativo, decorrente dessa alça entre o fator de liberação de corticotropina e a noradrenalina. Em conjunto a isso, eu também tenho esse processo inicial de sensibilização, que então vai atuar sobre o núcleo accumbens e vai viabilizar, né, o consumo com base no efeito hedônico, no efeito gratificante ou satisfatório, certo? Intermediário, como a própria abênula, vai realizar essas interações por meio desse núcleo accumbens, certo? Como o pálido ventral também,
Então, essa bênula vai intermediar esses processos que caracterizam o aspecto afetivo, né, negativo do uso da substância, bem como também aspectos que caracterizam o efeito positivo do uso da substância, que ambos vão refletir no reforçamento, um pela própria, né, experiência gratificante, o outro pela eliminação do desconforto proveniente daquele desequilíbrio. Isso, então, vai caracterizar o consumo habitual e, portanto, compulsivo da substância no decorrer do seu uso, tá? Viabilizando aqui, então, a atividade do dorsal estriado, né, tanto para a formação, né, de hábitos, como para a orientação do comportamento, perfeito? Bem como outras regiões que caracterizam uma dimensão mais complexa do comportamento, que são as dimensões cognitivas, atencionais ou as funções executivas como um todo, regulação da própria, né, atividade motora e emocional. Com base nisso, essa estrutura então vai trabalhar em função, né, em direção às próprias demandas que caracterizam essas regiões mais subcorticais. Então, os efeitos bottom-up, de cima para baixo, que vão exercer controle sobre essas estruturas, né, de ordem superior, que então vai caracterizar a própria percepção da necessidade, né, como a ínsula captando as informações interoceptivas, o próprio córtex orbitofrontal e a sua atribuição de valor ao estímulo e à substância, o pré-frontal que vai estabelecer, né, avaliações quanto a riscos e benefícios do uso da substância e também, né, da tomada de decisão em determinados contextos, e também influência sobre a ação motora. Portanto, isso tudo vai colaborar para com que haja, né, o desenvolvimento e evolução para a obtenção desses recursos de forma bem expressiva, bem coordenada e bem organizada para a obtenção do uso da substância, para tanto obter, né, satisfação quanto eliminação do desprazer. E com base nisso, a gente tem essa ativação anormal em função desses mecanismos farmacológicos que essa substância produz, com uma alta quantidade, né, de liberação de dopamina no sistema dopaminérgico, com uma alta alteração na atividade opioidérgica e tudo isso refletindo, né, nessa interferência da amígdala estendida, sendo um dos elementos centrais, né, do que corresponde a esse lado negro, né, da neurobiologia da adição, perfeito? E com base nesse aspecto, isso vai caracterizar esses comportamentos direcionados, refletindo no aumento do valor desses estímulos no ambiente, principalmente envolvendo essa substância e principalmente também caracterizado pela própria necessidade da obtenção da mesma para lidar com algum tipo de alteração correspondente, né? Com base nisso, essa atividade de neuropeptídeos como opioides e até a própria dopamina potencializam a saliência de incentivo a partir de aspectos que envolvem o reforço negativo, que é a eliminação de desconforto. Então a substância ganha muito mais valor, mas agora para eliminar aquele desprazer, aquele desconforto, né? Principalmente no campo dos opioides, na qual isso vai ter um reflexo importante quanto à atenuação da dor produzida pela própria ausência ou pela própria baixa da atividade opioidérgica, já que isso reflete não só no mecanismo de controle da dor física, mas também da dor emocional, certo? E essas superativações vão levar a um processo oponente quase que imediato no domínio emocional, o que então vai caracterizando resposta semelhante ao estresse de forma contínua, principalmente quando essa substância está ausente. E, portanto, esse esquema de atuação, de mecanismo, ele aumenta, né? Ele produz um efeito sensibilizatório ainda maior e, principalmente, um nível de sofrimento, um nível de condição, né, de experiência aversiva, vazia, de dor muito proeminente, o que leva essas pessoas a utilizarem uma quantidade cada vez maior e a necessidade cada vez maior do uso e da manutenção do uso dessas substâncias de abuso. Na medida que o uso persiste, né, aumentando-se a intensidade, né, a quantidade de substância e a frequência, isso então vai caracterizando cada vez mais mudanças importantes quanto ao ponto homeostático do humor e até mesmo os estados alostáticos, aumentando então a carga e sobrecarga alostática, alterando esses estados, caracterizando o quê? Mudanças importantes quanto
a esse cenário onde agora a percepção de desprazer e de desconforto e de aversão e de dor ela é cada vez maior, certo? Então isso vai caracterizando uma nova mudança no referencial que envolve esses pontos alostáticos, o que acaba refletindo em uma necessidade maior para conseguir alcançar pontos de estabilidade, o que leva ao uso cada vez mais massivo, mais intensificado, quantitativamente mais expressivo dessa substância. Nota-se que com essa depressão, esse esgotamento, né, dos níveis de dopamina e opioides em função do uso de substâncias que têm esse efeito no aumento da liberação ou inibição da recaptação, isso vai aumentando o esgotamento, né, dos neurotransmissores, né, de forma persistente. Isso vai também gerando dessensibilizações em seus receptores, o que vai caracterizando uma necessidade de uso maior para compensar esse processo, essa alteração neurobiológica importante. Com base nisso, você tem aumentos importantes quanto o CRF e também a norepinefrina, o que vai caracterizar o quê? Justamente um aumento da experiência estressora, um aumento da experiência aversiva e da motivação pelo uso da substância em função do estado de afeto desequilibrado, estado de afeto negativo, que cada vez mais é percebido de maneira ainda pior. Né? O processo de estabilização do humor cada vez fica mais difícil de se manter e principalmente só é mantido em função das características do próprio uso intensivo da substância, certo? Com base nisso a gente recorre a situações de ciclotimia ou distimia, certo? Alterações de anedonia ou alterações relacionadas a a episódios de ansiedade, episódios de alucinação e psicose. Então, com base nisso, você tem mudanças, né, fundamentais quanto ao estado, né, do indivíduo, quanto ao seu estado alostático e também a esse equilíbrio homeostático. Bom, basicamente, alguns elementos que caracterizam esses processos de vulnerabilidade. Então, desvio dos pontos homeostáticos e também dos aspectos alostáticos e alterações alostáticas. Então, esses elementos vão mudando o referencial daquilo que se considera um equilíbrio, daquilo que entende, né, como equilíbrio. E, além disso, eu vou mudando a própria sinalização alostática, caracterizando sinais incorretos ou inadequados frente a essa perspectiva, frente a essa condição de estabilização do humor e do estado emocional, além da acentuação, né, do processo de humor negativo, da experiência, né, de afeto negativo. Processamento baseado em recompensa, então aumenta-se essa sensibilidade em prol da obtenção de recursos, né, como as substâncias para aumentar, né, a experiência reforçadora, essa experiência gratificante, aumento dos incentivos relacionados os sinais no ambiente ou aos estímulos ambientais, que é a saliência de incentivo, obtenção não só para ter uma experiência prazerosa e gratificante, mas obtenção para corrigir esses estados aversivos provenientes dessas alterações alostáticas e homeostáticas, aumento da fissura de forma expressiva, o que caracteriza não só, né, pelo aumento da saliência de incentivo, mas pela própria predição do que se tem com relação àquela substância, do que se espera, né, em relação à substância, que é a correção do desprazer, o aumento ou pelo menos o atendimento de algum determinado grau de satisfação, né? O próprio processo que caracteriza a não compensação da dopamina, que aí leva justamente um erro preditivo constante com relação ao resultado da obtenção daquele recurso, o que leva esse desejo insaciável, leva essa fissura contínua, essa vontade contínua pela obtenção de recurso, essa falsa, né, sensação de controle, a ilusão de controle, que sempre está relacionado a esse envolvimento em comportamentos de riscos, né, esse envolvimento em condutas transgressoras com uma certa, né, falsa sensação, que aí entra naquela deturpação do controle executivo. Então dá aquela sensação de que está tudo bem, está tudo sob controle, mas não está. Porém é uma forma de tentar distorcer, né, a situação para conseguir manter o uso da substância, né, aquela famosa situação de eu não sou viciado, eu paro quando eu quero, né, nesse sentido, que dá essa ilusão de controle. Impulsividade, então comportamentos, né, sem muita premeditação, muito mais envolvidos relacionados
a condutas impulsivas e sem qualquer tipo de avaliação de risco prévia, né, constantemente envolvendo em condutas de riscos em função dessa impulsividade, a função executiva diminuída, então perde-se um pouco da capacidade de avaliação de risco, tomada de decisão baseada em consequências negativas, então tudo isso, né, perde-se em função do uso contínuo da substância, mas embora há também capacidade de planejamento e antecipação para usar a mesma, então não perde-se toda a capacidade, mas usa-se isso em função da substância e também da expectativa relacionada ao consumo dessa substância, tá? Isso principalmente em função dos efeitos reforçadores que elas podem produzir. Então, situações sociais, situações de maior nível de nervosismo, maior desafio, né, social e cultural. Então, algumas das circunstâncias envolvem o uso da substância para lidar com certas, né, condições mais adversas ou desafiadoras. E no caso, essa teoria da expectativa do álcool, de outras substâncias, se dá pelo uso da mesma para lidar com situações, né, socialmente desafiadoras ou situações mais complexas às quais, né, as substâncias apresentam algum tipo de vantagem para esse sujeito nessas circunstâncias.